Vamos dar início ao webinar. Bem, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao webinar What's New no Syngenie 17. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Couto da Costa, sou engenheiro civil de cálculo estrutural, trabalho com os produtos da Nemetschek desde 2010 e sou responsável técnico pelos produtos aqui no Brasil, né? E acompanho todo esse desenvolvimento dos produtos aqui no Brasil e na América Latina. Então, o objetivo desse webinar é mostrar as novidades do CIA Engineer 17. Vamos dar início fazendo uma pequena introdução sobre o CIA Engineer, mostrando alguns projetos e as vantagens do CIA Engineer. E na sequência eu irei mostrar as novidades em si, tá? Então, a gente vai dar início mostrando um pouco sobre os nossos projetos, mas antes, verifiquem o som de vocês, se está tudo ok. No final do webinar, eu vou responder as perguntas. Então vocês vão ter aí um quadro onde vocês podem escrever essas perguntas, podem ficar à vontade a escrever. E se vocês desejarem mais informações sobre o CIA ou sobre os produtos da Nemetschek, você pode entrar no site da CIA, www.cia.net, ou então nos canais do YouTube. A gente tem o canal do YouTube internacional, que basta digitar CIA, e a gente tem o canal do YouTube brasileiro, CIA do Brasil, e lá você vai encontrar treinamentos, vídeos explicativos, apresentações dos softwares, então tem bastante informações. Bem, falando sobre os projetos, aqui a gente tem dois projetos. Eu vou mostrar só projetos brasileiros, tá? De empresas brasileiras. Então, aqui do lado esquerdo, nós temos um projeto que é da empresa Extra Engenharia, é a expansão do aeroporto Rafael Nunes, Cartagena, Colômbia. E do lado direito, nós temos um projeto da Intertecnic Consultores, que é a expansão do aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro. Então, eu estou mostrando inicialmente projetos de grande porte, né? Projetos de expansões de aeroportos, onde você pode aplicar o Syngenie. Por exemplo, esse projeto da Extra Engenharia, ela está participando no nosso concurso de melhores projetos mundiais para esse ano de 2017. Tem vários cálculos avançados de sismo, dinâmicos dentro desse projeto. E o projeto da Intertecnic Consultores já está até finalizado, deve estar até em finalizado esse momento no aeroporto do Galeão. Então, vocês passando lá, vocês conseguem visualizar as estruturas feitas aí com o CIA Engineer. Depois agora vou mostrar projetos de médio porte. Nós temos o projeto da Zambuja Engenharia e Geotecnia, lá do Rio Grande do Sul, onde eles fizeram um viaduto em Mogi das Cruzes. Também temos projetos de escoramento, né? Então, esse é um projeto da Stub Sistemas Construtivos. E nesse projeto vocês podem perceber o escoramento de uma tubulação de grande porte. E agora também vamos mostrar projetos de menor porte. Então, aqui a gente tem ao lado esquerdo um projeto da empresa Max Falcon, eles são de Mogi das Cruzes, e é uma cobertura de um ginásio esportivo, né? Vocês podem perceber que a cobertura ela tem um design bem arrojado, bem bacana. E do lado direito a gente também tem um tanque de gestor de lodo, que é da empresa Procalc Estruturas de Curitiba. Então o objetivo aqui foi mostrar que a gente consegue atender projetos de grande porte, como expansão de aeroportos, projetos de médio porte, viadutos, escoramentos ou ginásios, e também projetos de pequeno porte, como essas coberturas ou tanques isolados para gestor de lodo, por exemplo, né? Mas a gente tem vários outros tipos de projeto. Vocês entrando no site, vocês podem entrar, visualizar o User Contest, que é esse book
onde a gente apresenta os melhores projetos de forma bienal, né, a cada 2 anos. E lá vocês vão ver vários projetos brasileiros listados. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre as vantagens do SeaEngineer. Então, a primeira vantagem que eu vou apresentar é a questão da interface. A interface do SeaEngineer, ela é bem moderna, ela é intuitiva e vocês vão perceber que ela é de simples e ordenada. Você tem um controle muito grande sobre o seu projeto. Então essa é a interface geral do SeaEngineer. Você pode incluir outros menus aqui, tabelas de entradas, tabelas de saída, que são importantes também. Mas você vai ter ferramentas superiores, ferramentas CADs, que eu vou mostrar um pouco mais à frente, ferramentas de visualização, de giro, vistas e tudo mais. Do lado direito você tem uma janela de propriedades. Nessa janela de propriedade você pode simplesmente selecionar qualquer coisa da sua tela e você pode alterar essa propriedade à vontade. Por exemplo, uma seção transversal, eu posso simplesmente clicar no elemento, chegar nessa tela de propriedades e alterar essa seção transversal. Embaixo eu vou ter atalhos, atalhos igual o AutoCAD, né? C, M, vistas Z, X, Y, vários, e você pode customizar esses atalhos à vontade. Ainda eu tenho snap points e visualizações, como renderização da estrutura. E depois eu tenho a janela principal. Nessa janela principal, vocês vão ver que eu tenho uma certa ordenação, né? Então, eu tenho todo o meu fluxo de trabalho definido pela janela principal. Então, eu posso sair do projeto, que são os dados básicos do projeto, nome do projeto, materiais predominantes, tipo de norma que eu vou utilizar. Depois eu posso lançar grids e linha, posso trabalhar com a modelagem da estrutura nesse serviço chamado estrutura. Então, basicamente, se você começar no primeiro item e chegar no último item, você finalizou o seu projeto. Então, se engenheiro, no final das contas, ele acaba sendo um software com uma curva de aprendizado bem rápida, pois as ferramentas estão sempre na sua frente, você vai conseguir identificá-las com mais facilidades, diferente de outros softwares que você tem que ficar clicando nas ferramentas superiores o tempo todo e andando, por exemplo, eu quero atribuir alguma coisa, clique em atribuir, escolhe o que você quer. Então aí você tem que ficar percorrendo essas ferramentas superiores do software o tempo todo. Então, na verdade, no SeaEngineer a gente procura o máximo possível facilitar a vida do usuário, tornar o fluxo de trabalho mais simples. Como vocês vão ver, que é um dos grandes pontos de desenvolvimento do software, sempre é o fluxo de trabalho. Depois, a gente tem a questão da modelagem dentro do SeaEngineer. A modelagem do SeaEngineer é basicamente modelagem CAD, com atalhos, você tem o mover, copiar, espelhar, tudo que você está acostumado. Vou rodar um vídeo aqui com uma pequena demonstração. Então, eu tenho linha de rastreamento, clico posso usar essa linha de rastreamento para digitar o valor que eu quiser. Então ali eu estou lançando um pilar, depois eu posso lançar uma viga. E com esses dois elementos eu posso trabalhar tanto renderizado como unifilar, tanto faz para o SIA. Vou usar a função de espelhar. Pronto, já espelhei o elemento. Posso usar o copiar e vocês olharem aqui na parte de baixo da tela, eu estou usando C Enter, que é a função de cópia. Posso usar M Enter, e isso já é uma definição minha, uma customização minha dos atalhos. O atalho padrão do C é copy ou move, escrevendo a palavra inteira. Isso eu modifiquei para facilitar o meu trabalho. Movi os nós para cima. Podem ver também que eu não preciso gerar um grid de linhas para trabalhar. Se eu quiser, eu posso. Eu tenho uma função, posso utilizar, mas não é obrigatório dentro do SeaEngineer. Você pode rapidamente modelar um galpão ou uma estrutura qualquer, só usando as ferramentas CADs e as dimensões da estrutura. Se você tiver um DWG ou um DXF também, você pode importar para dentro do software e utilizar como referência para modelagem, não tem problema nenhum, você pode jogar na base, né, e fazer essa modelagem. Então, o objetivo aqui é mostrar que com o SeaEngineer você vai estar num ambiente CAD de modelagem da estrutura, você vai conseguir modelar rapidamente qualquer tipo de estrutura sem
dificuldades. Se você já tem experiência com softwares de CAD, você vai conseguir pegar bem rápido os comandos e vai evoluir rapidamente dentro do software. E, fora isso, os elementos do CIA, utilizando o mesmo projeto anterior, né, os elementos do CIA, eles são entidades. Sendo entidades, você pode fazer qualquer alteração a qualquer momento que você desejar. Então aqui, por exemplo, eu estou lançando um engastamento nesse nó. Posso simplesmente pedir para copiar esse engastamento para outros nós. Posso copiar para outro ponto e através da janela de propriedades que eu citei antes, eu posso alterar rapidamente para um outro tipo, um apoio indeslocável, por exemplo. Posso copiar para os outros elementos. Posso voltar todo mundo a ser engastado, por exemplo. Articulações, o mesmo esquema. Eu lancei a articulação, posso editá-la à vontade dentro da janela de propriedades. Posso copiar para outros elementos essa propriedade, né? Se eu quiser apagar a propriedade, basta selecionar a entidade, no caso da articulação, e deletar. Mesma coisa para carregamentos. Defino qual é o carregamento que eu vou trabalhar, lanço aonde eu desejar. Se o carregamento não é satisfatório, basta pedir para excluir. Posso misturar os carregamentos à vontade, nodais, lineares, sem nenhum problema. E aí, copiando para o outro lado, te finalizo o lançamento da carga. Então, vocês percebam a facilidade de você trabalhar com várias propriedades em vários elementos ao mesmo tempo. Tudo está à mão, tudo é facilmente editado e alterado ou deletado. E outro ponto bem interessante do SysEngine é a questão da sua malha. Então, o SysEngine ele tem uma geração automática da malha. E nessa estrutura eu estou usando uma malha de 20 por 20 centímetros como padrão. Podem ver que ele gera a malha de forma automática e gerando toda a continuidade entre os elementos. Você não precisa nenhum dado auxiliar necessário, além de pedir para conectar a estrutura, que a gente vai ver um pouco mais à frente. Mas é bem simples. E aqui eu vou mostrar o refinamento local de malha automático do SIA. Então a gente fez um cálculo, pediu para ele, com base nesse cálculo, ele faz o refinamento local da malha. Vocês podem perceber que os pontos onde a gente pode ter alguma singularidade, algum pico de tensão, ele automaticamente vai fazer o refinamento, né? Mas vocês podem falar, vou fazer uma alteração na estrutura. Então, eu vou fazer uma alteração bem drástica na estrutura, jogar uma placa em cima dessa laje, uma parede curva, né? Então, para você garantir a continuidade da malha, você só tem que fazer essa função, que é a conexão. Então, você vai reconhecer a intersecção dos elementos, vai te mostrar visualmente essa intersecção. Então, vocês podem perceber. Feita essa intersecção, acabou. Você já pode novamente pedir a geração da malha. E a malha já vai estar contínua entre os elementos de barra, o elemento da placa, o elemento da parede, todo mundo vai estar já contínuo. Novamente eu posso fazer o refinamento local automático, peço para faça um recálculo da estrutura, ou calculo a estrutura. Peço para gerar a malha depois do cálculo. Ele vai já identificar os pontos de singularidade, os pontos de um pico de tensões e vai gerar aí o nosso refinamento. Outra vantagem do SysEngine é que ele possui grande parte já das normas implementadas, né? A 1118, a 8800, a 14762, todas essas normas já estão basicamente implementadas dentro do SysEngine. A gente vai ver elas um pouco mais a fundo à frente. Fora, não é só a implementação do cálculo de estado limite último, né? Me dá só a armadura. Não, na verdade, por exemplo, para o concreto, a gente vai ter disponível tanto o cálculo do estado limite último, como também cálculo do estado limite de serviço, fissuração, deformação. Então, através do SIA, você é capaz de obter todos os resultados necessários para você fazer o seu dimensionamento, tanto do estado limite último como serviço. Fora isso, essa localização do software não é feita só em relação
as normas em si, mas também a gente tem biblioteca de materiais, biblioteca de sessões, e fora que toda a interface do CIA ela é traduzida para português. Não só a interface, mas todos os relatórios de saída. Vocês podem ver aqui pela estrutura metálica que todo o relatório é traduzido para português, tá? Não só para a norma brasileira, para todas as normas. Então, se você usar uma norma americana, você vai ter os resultados em português, ou usar o Eurocode também, tudo em português. Então a gente teve um grande trabalho de localizar, de fazer toda a tradução do software, mas a gente está buscando sempre o usuário ter sua produtividade e seu entendimento do que está sendo feito dentro do software. A gente realmente busca ter um software aberto, não uma caixa preta, né? Outra vantagem do CIA é o Engineering Report. No Engineering Report, o que é o Engineering Report? É basicamente um editor de texto integrado ao CEngineer. Vocês vão ver mais à frente que a gente tem algumas novidades em relação a ele. Mas, por exemplo, eu posso lançar um cabeçalho na minha estrutura, um cabeçalho, um rodapé. Posso lançar capítulos. Então, posso dizer, por exemplo, descrição, resultados, verificação também. Então, esse editor de texto está integrado ao seu modelo 3D. Tudo que eu puxar aqui vai ser com base ao modelo 3D que foi modelado, que no caso é aquele projeto anterior que a gente utilizou. Então, aqui eu vou pegar algumas imagens, uma imagem geral da estrutura e uma imagem unifilar. Podem perceber que eu não tenho nenhum resultado, não tenho nada nessa imagem unifilar, né? Voltando ao Engineering Report, eu posso lançar aquela imagem inicial. Posso até editar o ponto de vista da imagem, como ela está sendo exibida. Se eu quiser colorir, eu posso colorir, botar cores para cada seção. Então, eu posso fazer qualquer edição na imagem diretamente no meu relatório. Na sequência, eu estou lançando aí algumas tabelas, como tabela de sessões, que pode ser uma tabela completa ou uma tabela simples, você decide. Também a gente pode lançar por exemplo, tabela de nós, pode ver que o sistema do capítulo está indentado, né? Tem o 1, 1.2, 1.3. Para você lançar, então, condições dos elementos 2D. Eu estou, na verdade, montando esse relatório com todas as informações vindas do meu modelo 3D. Posso lançar uma quebra de página, por exemplo, para dividir um capítulo com outro. E aqui eu estou usando o gerador de imagem. Então, eu boto o gerador de imagem, jogo aquela imagem unifilar, um embaixo do outro. Ele já identifica o que eu quero fazer. Então, aqui eu estou jogando a imagem unifilar. E aqui eu digo para o software quais são os resultados que eu quero obter. Peço para ele regerar. Automaticamente ele gera a tabela para mim. E em cima daquela imagem unifilar da estrutura, ele já joga todos os esforços que eu solicitei. Então vejam a facilidade de montagem de um relatório dentro do CIA, um relatório bem claro, né? Não um relatório caixa preta. E aqui na verificação, a gente vai na parte de concreto, né? A estrutura lá é de concreto. Então vou na parte de cálculo, lanço a tabela que eu desejo, gera um subtópico, né? Em vez de ficar 4, fica 3.1, né? Para entrar nesse capítulo. Vou escolher um elemento único para gerar o relatório, que eu vou botar o relatório completo, né? Escolho qual a combinação que vai ser verificada, qual o resultado que eu quero obter, né? E eu tenho aí, pedi o relatório completo, então um relatório com várias páginas, falando sobre todos os cálculos realizados para aquela seção daquele elemento. Claro que a gente pode usar o relatório simples, né? Uma tabela com os valores principais, para não ficar tão grande. E lá em cima, também posso usar recursos de texto, né, de editor de texto, jogar um índice, uma quebra de página, e aí eu já tenho todo o meu índice pronto, e basicamente aí eu já finalizei esse relatório. Imagine o quão complexo pode ser relatório e você pode montar dentro do CIA. Fora isso, você pode salvar o modelo do relatório. Aqui o relatório finalizado já exportado para PDF. Então você pode salvar o modelo do relatório e para um novo projeto, você puxa aquele modelo, automaticamente ele preenche todas as informações de forma automática, tá? Então, assim, isso é economia maior que você pode ter de tempo dentro de um software falando sobre geração de uma memória de cálculo. Então, se você perde muito tempo com isso, fique tranquilo que o CIA consegue resolver bem essa situação, né?
E fora isso, qualquer alteração do seu modelo, né? Você alterou uma carga no modelo, alterou qualquer coisa no modelo, o seu relatório, basta clicar em atualizar o relatório, ele vai atualizar todas as imagens, todas as tabelas, tudo que você colocou lá vai ser atualizado e vai estar linkado sempre ao seu modelo 3D. Então você nunca perde esse relatório. Claro que você pode fazer revisões também. Ele tem um gerenciador que você vai fazendo as revisões. Então agora sim a gente vai entrar sobre o que há de novo na versão 17 do CIngenie. A gente tem aí 3 pilares principais de desenvolvimento para essa versão. A gente tem a usabilidade do software, né? Fluxo de trabalho e tecnologia interna. Esses são os principais desenvolvimentos feitos para essa versão. Em relação ao uso, todo o desenvolvimento de uso feito para essa versão foi com base nos desejos e solicitações dos nossos usuários. Foi feita uma pesquisa de suporte entre vários usuários ao redor do mundo. Essa pesquisa de suporte foi levantados alguns pontos principais de solicitação dos usuários, e com esses pontos principais de solicitação do usuário foram feitos os desenvolvimentos que a gente vai ver mais a fundo à frente, tá? Aqui é só falando brevemente sobre cada um desses pilares de desenvolvimento que a gente realizou na versão 17. Em relação ao fluxo de trabalho, o principal objetivo foi velocidade, aumentar a velocidade do fluxo. Então, aumentar a velocidade desde a modelagem, lançamento de carga, análise, cálculo e geração da documentação, como vocês viram aí no Genuary Report, né? E aumentar esse fluxo não apenas dentro do software, mas sim também permitir uma integração no processo BIM muito mais eficiente, tanto no início como no final desse fluxo de trabalho. E também tecnologia interna. O que a gente fala de tecnologia interna? Quem já tem a versão 17 vai perceber que agora você tem a possibilidade de escolher um novo solver e um pós-processador para o CIngenie 17. Esse solver ou pós-processador se chama V17, né? E essa tecnologia já atende a todos os requisitos necessários para a versão Concept do CIA, que é basicamente cálculo linear, cálculo não linear e análise modal. Tá? Esse novo pós-processador alterou tanto a parte de resultados do CIngenie, melhorando bastante essa parte de resultado, deixando ainda mais ampla a gama de resultados e mais clara essa gama de resultados, né? Como também possibilitou nas verificações no caso do Eurocode, mas isso em breve vai estar implementado também nas outras normas, o multiprocessamento, a utilização de todos os núcleos do computador nesse processamento, que gerou também ganhos de velocidade no processamento, na geração dos relatórios, processamento e exibição de resultados. Então, entre aqueles 3 pilares iniciais, a gente vai começar com a tecnologia interna. Então, como eu estava citando, a gente tem um link com o novo solver, o solver V17, né? Esse solver é bem interessante para o software, porque não exige conversão de dados. Antes, o solver do CIA era um solver chamado Nexus, era um solver de um parceiro nosso, mas isso exigia conversão de dados entre o CIA e esse solver parceiro, né? Agora, com a versão, esse solver V17, a transmissão é direta de dados, não precisa converter dados, puxar dados de um ponto para outro, né? Isso permitiu, então, esse multiprocessamento das verificações dentro do Eurocode e também permitiu que as imagens do Engineering Report, né, na memória de cálculo, fossem otimizadas, né? Então, com esses melhoramentos, a gente teve um grande melhoramento no gerenciamento de memória. Hoje, o CIA é um software que consome bem menos memória do computador, tornando todos os processos bem mais rápidos, né? E esse software também, ele é, como a gente diz, é aprovado para o futuro. Por quê? Qualquer solicitação nova dos usuários, qualquer novo desenvolvimento ou implementação vai ser feito de forma muito mais rápida, já que não é um software de um terceiro, de um parceiro nosso, né? É um software desenvolvido internamente aí pela empresa. Então, qualquer desenvolvimento, qualquer coisa que a gente precise alterar nesse software vai ser feito de forma rápida e de forma muito mais eficiente, tornando o processo de desenvolvimento do software e atendimento das solicitações bem mais rápido
desse modo, né? Então, agora a gente vai falar um pouco sobre o pilar de fluxo de trabalho. Esse é onde a gente tem grande parte dos desenvolvimentos feitos, né? E no caso, a gente vai começar falando sobre concreto, né? Concreto pela NBR. Então, a gente tem, pela NBR, a gente tem um fluxo de trabalho muito lógico. A gente também pode fazer cálculo das vigas e pilares, na verdade qualquer elemento 1D, né? Verificação de abertura e fissuras e flechas, abertura de fissuras e flechas no elemento 1D, a gente pode fazer cálculo de lajes, paredes e casca e verificação de abertura e de fissuras para os elementos 2D, né? Então, a norma brasileira, ao longo desse ano 2016, tudo que foi desenvolvido anteriormente foi revisado, foi verificado, e dessa forma a gente eliminou qualquer problema que ocorria nessa norma, né, tentando otimizar ao máximo o uso para o uso dessa norma para os clientes, né? Então, aqui eu vou falar brevemente sobre o que contém essa norma. Então, esse aqui é o nosso painel de trabalho com a norma. Novamente, é um fluxo de trabalho, onde se você mexe no começo até o final, você tem o seu dimensionamento completo, né? Então, a gente tem configurações globais, onde você mexe em configurações da estrutura, como coeficiente de fluência, cobrimentos, qual classe de agressividade. Nós também temos, aqui a gente tem uma imagem sobre isso. Nós também temos as configurações locais, onde a gente pode fazer com que um elemento individual tenha uma configuração diferente da configuração global. Esse elemento, eu vou aumentar o cobrimento, então eu posso alterar o cobrimento manualmente ou alterar a classe de agressividade dele. Fico à vontade de fazer esse tipo de alteração. Depois eu tenho uma aba de resultados para elementos 2D. É a mesma aba de resultados que aparece na parte de resultados do CIA, mas aqui você pode visualizar dentro da própria norma, né? A parte de dimensionamento 1D e 2D, aqui você vai obter as armaduras, efeitos locais de segunda ordem para pilares, o cálculo de placas, chapas, paredes e também a abertura de fissura para os elementos 2D. Temos o lançamento de armadura, então você pode lançar uma armadura 3D dentro dos elementos, né? E com essa armadura 3D, você pode fazer as verificações do estado limite de serviço, que estão aqui embaixo, tá? Então esse é o nosso menu principal da norma brasileira, onde você, como eu disse, você sai do início até o final, você tem o dimensionamento, novamente seguindo um fluxo de trabalho mais intuitivo possível. Então aqui a gente tem alguns exemplos de imagem do cálculo dos elementos 1D. Então para os elementos 1D a gente pode fazer as forças internas, né, o cálculo de segunda ordem local para pilares pelos métodos aproximados, mas também temos o método geral, que não vai ficar nesse menu inicial da norma, vai ficar dentro de uma funcionalidade do software. E também temos pilar padrão pelo diagrama momento, normal e curvatura também, né? A gente vai ver logo aqui à frente. Então a gente pode fazer inicialmente a segunda ordem local para os pilares à vontade, pelos métodos aproximados, ou pelo geral, ou pelo diagrama também, como vocês vão ver. Posso também fazer o dimensionamento dos elementos 1D considerando normal, momento, cortante, torção. Tudo isso é considerado e calculado em todos os elementos e todas as seções dos elementos. Para elementos 2D você tem as áreas de aço necessárias, superiores, inferiores em cada direção, e também o cálculo de fissuração no estado limite de serviço. Lá na parte de baixo, nas verificações da armadura, estado limite último, estado limite de serviço, aqui que aparece a parte de diagrama momento normal curvatura para forças internas. Você também pode fazer a verificação de resposta, né? Você pode inserir uma armadura dentro do CIA e pedir para verificar se passa ou não passa, né? Sem fazer os dimensionamentos iniciais, você pode simplesmente inserir uma armadura e verificar se ela passa ou não passa. Isso é bom para verificação de projeto, por exemplo. Você pode fazer a abertura de fissuras para elementos 1D e também as deformações para elementos 1D.
Então, basicamente aqui eu estava seguindo o nosso quadro aqui, o fluxo de trabalho, né? Dimensionamentos e verificação de estado limite último e de serviço. Estava seguindo esse fluxo de trabalho. Bem, agora a gente está falando sobre o Eurocode. O Eurocode, ele é capaz de fazer cálculo de vigas, pilares ou nervuras, lajes, paredes e cascas, abertura de fissuras, cálculo de armadura de punção e flecha de ferida de longo prazo. Então vocês percebem, pelo que a norma brasileira faz e o Eurocode faz, a gente está praticamente com os mesmos cálculos, né, tirando algumas novidades que foram lançadas esse ano, né? Então esse é o fluxograma de cálculo aí do Eurocode. Vocês vão ver que para elemento 1D a gente tem o cálculo da armadura, cálculo de abertura de fissura, flechas, e para elemento 2D a gente também tem o cálculo de estado limite último e cálculo de estado limite de serviço, fora as novidades que vão aparecer. Então, no Eurocode a gente tem 3 possibilidades de trabalhar, que é similar à norma brasileira. Então você tem uma possibilidade inicial, né, de trabalhar onde você pede para o CIA te dar os cálculos das armaduras, bitolas necessárias, né, a quantidade de bitola necessária. Por exemplo, aqui a gente tem duas barras 16 e mais uma barra 16 complementar. Então isso o CIA vai te passando essas informações, né? Você também pode, na mesma forma que a NBR, lançar uma armadura 3D e pedir para ele verificar se passa ou não passa, né? Essa armadura 3D é importante, mesmo que você faça o método 1, é importante você lançar a armadura pelo esse método 3, né? Mesmo sabendo que já vai passar, para fazer as verificações de estado limite de serviço. E também você tem no Eurocode algo diferenciado, que é o CIA Concrete Sections. É uma funcionalidade onde ele, através de uma calculadora, ele varre cada seção de um elemento e você pode ver de forma muito detalhada tudo o que está acontecendo naquela seção. Da mesma forma que a NBR, o Eurocode apresenta a saída de cálculo muito clara, toda em português, muito clara, mostrando todos os resultados possíveis e imagináveis aí, diagramas de interação, gráficos, tabelas e texto com fórmulas, preenchimento de fórmulas. Então, da mesma forma que a NBR, o Eurocode mostra essas informações de forma bem clara, fugindo sempre daquela questão de um software caixa preta, né? Então aqui a gente tem os cálculos de elementos 2D pelo Eurocode, cálculo da armadura longitudinal, cálculo do cisalhamento, igual a NBR, cálculo de fissura, como a NBR. E aqui a gente tem as novidades desse ano pelo Eurocode, que é a flecha de ferida de longo prazo para o elemento 2D e o cálculo de punção para elementos 2D também. Então, pelo Eurocode você pode visualizar os resultados aí da armadura necessária e a armadura adotada, né? Essa armadura adotada é importante para você fazer as verificações de estado limite de serviço. Então, aqui a parte de fissuração das lajes 2D, como na NBR, também no Eurocode, né? Você pode ver o tamanho da abertura de fissuras, você pode verificar a comparação com o limite da norma e obter todos os dados necessários sobre a fissuração dos elementos. O Eurocode tem 2 tipos de lançamentos novos, que é um lançamento por esse menu diferenciado, onde você define quantas armaduras superiores e inferiores você quer adotar no elemento, ou na estrutura 2D também, no elemento 2D. Isso deve ser implementado em todas as normas no futuro. A gente tem um cálculo da punção. Então, através do cálculo de punção pelo Eurocode, a gente tem punção de lajes ou lajes de fundação radiez, né? Reconhecimento automático do formato dos pilares, né? E do contorno crítico. Também possibilidade desse cálculo do fator beta, que é importante para o Eurocode. Você pode usar vários tipos de armadura para fazer o cálculo, né? Armaduras que o CIA insere, né? Ele vai apresentar para você o fator de verificação, né? Quanto a relação entre atuante e resistente, né? Claro que ele vai apresentar também para você a armadura de punção necessária onde ocorrer. A gente tem aqui a flecha diferida, ou a flecha de longo prazo, de acordo com o Eurocode. Isso é chamado de flechas dependentes da norma, ou dentro do CIA também chamado de CDD, né?
Esse CDD pode ser feito para o elemento 1D e 2D, no caso da NBR a gente tem para os elementos 1D e está sendo implementada a questão do elemento 2D. Combinação de cargas automáticas, apresentação do fator de verificação, atuante dividido pelo resistente, o cálculo também claro, né, e intuitivo, mostrado passo a passo o que está sendo feito, a metodologia adotada dentro do SI atualmente. Mas, resumidamente, o que isso traz para essa norma? Num projeto grande como esse daqui, que a gente tem 576 elementos, vários elementos 1D, várias cargas de superfície, com a nova tecnologia, né, com o pós-processamento V17, a gente teve a utilização de múltiplos processamentos para o cálculo da estrutura. Tivemos um grande ganho aí na parte dos elementos 1D. Então, o cálculo de 2D pela versão 17 demorava 4 minutos numa estrutura como essa, agora demora. E antes demorava 6 minutos, né? E o cálculo 1D agora demora 4 minutos e antigamente demoravam 15 minutos, tá? Então, tivemos um grande ganho aí na parte de multiprocessamento, na extração de resultados e relatórios das estruturas. Agora a gente vai falar sobre outro desenvolvimento, que é a parte de aço. Novamente, o código de aço da NBR 8800 e da 14762 dentro do SimEngineer veio sendo melhorado ao longo desse último ano. Houve vários desenvolvimentos internos para melhorar a visualização desses códigos e melhoramentos de cálculo. Então, novamente a gente buscou melhorar a interface o trabalho do usuário com o SimEngineer. Então a gente tem aí para o cálculo da NBR e a 14762 o suporte a várias sessões, a vários esforços e novamente relatórios fáceis de verificação. A gente tem aqui para a NBR 8800 e a 14762 todos os perfis suportados. Isso é apenas uma imagem de um perfil, mas aí você tem todas as bibliotecas de perfis IS laminados, todas as bibliotecas de perfis IS soldados, perfis tubulares, canal, perfis U. Para a NBR 14762 também, perfis enrijecidos, não enrijecidos, vários tipos de perfis aí podendo ser utilizados, né? E falando um pouco sobre a biblioteca de perfis do SimEngineer, a gente já tem bibliotecas brasileiras, mas a biblioteca do SimEngineer é basicamente aberta. Você pode inserir a biblioteca que você quiser. Se você é de uma empresa de fabricação, né, uma fabricante de perfis e também desenvolve projetos, você pode inserir dentro do SimEngineer seus perfis customizados e suas bibliotecas de perfis principais e utilizar diretamente a partir do software. Não precisa ficar puxando toda hora. Você customiza e vira uma biblioteca interna do software para você utilizar normalmente. Em relação a esforços, a gente tem todos os esforços de tração, compressão, flexão, esforço cortante, flexo-compressão, flexo-tração. Tudo que é exigido na norma é aplicado aí aos cálculos dos elementos, tá? Novamente aqui do canto inferior direito você pode ver a questão dos relatórios em português, com fórmulas, preenchimento das fórmulas, tabelas, cores, mostrando também diagramas. Então, novamente, você tem aqui dentro do SimEngineer a possibilidade de visualizar todo o processo de cálculo. Hoje já teve feedbacks de usuários, né? Ele não estava acostumado a trabalhar com aço, ele usou o SimEngineer basicamente para aprender como calcular aço, ele usando os relatórios do CIA. Então ele pegou o relatório do CIA, fez o cálculo no perfil I, por exemplo, viu todos os passos de cálculo, e assim ele foi aprendendo também a relembrar e calcular aço novamente, né? Então, aqui a gente vai falar sobre o Eurocode, né? E também os desenvolvimentos feitos para ele. Então a gente tem novas classificações de perfis, esse método SemiComp Plus que a gente vai ver mais à frente, velocidade, saídas melhoradas e alguns melhoramentos a mais que são bem interessantes. Então, hoje dentro do CIA existe um novo aplicativo que com ele é possível pegar o formato inicial de qualquer sessão dentro da biblioteca do software. Praticamente todas as sessões você pode pegar o formato inicial e pegar todas as informações sobre esse formato inicial.
Antes, por exemplo, quem fazia um laminado dentro da parte gerais, de seções gerais do CIA, onde o próprio usuário modela a seção, existiam alguns complicadores na parte curva desses perfis gerais, e agora isso tudo foi resolvido, né, com esse novo aplicativo. Ele consegue pegar qualquer tipo de formato inicial de qualquer seção de forma bem fácil. Também para o Eurocode, a gente tinha uma questão das classificações das seções. Quando a seção era uma classe 4, por exemplo, o CIA sempre, na verdade, ele sempre adotava a classe 3 por precaução, né? E o usuário ia lá e alterava para a classe 4 o perfil para fazer o seu cálculo. Hoje, com esse novo aplicativo de classificação e definição dos formatos, ele consegue fazer toda a classificação de forma correta e automática, sem necessidade que o usuário faça intervenções manuais. Fora isso, sim, em relação a essa classificação, então a gente tem uma integração com a norma de aço muito melhor, né? Isso roda atrás da norma de aço em segundo plano, sem precisar que o usuário faça alterações manuais. Isso melhora o entendimento do cálculo, você pode fazer comparações manuais de cálculo manual para obter esses valores, né? E ajuda no predimensionamento das seções. Então, basicamente, 99% das seções utilizadas dentro do CIA são passíveis de ser calculadas e obter todos os resultados. Isso melhora num cálculo mais econômico e um cálculo mais rápido, como a gente vai ver um pouco mais à frente. Foi também implementado esse método que é o semicomp, né? Então é um método aplicado a seções semicompactas. Foi feito a partir dessa publicação que foi financiado pelo Fundo Europeu de Pesquisa para Aço, né? E isso já foi basicamente implementado na versão preliminar da norma de aço europeia. Então, basicamente, sem me aprofundar muito no método, você tem a possibilidade de, através desse método, lançar resistência plástica aos elementos de classe 3. E isso que gera a economia no cálculo. A gente vai ver aqui mais à frente, a gente tem, por exemplo, esse galpão. Esse galpão é um modelo de usuário que foi apresentado no User Contest 2015 do Syngenier. Ele foi modificado para apresentação, mas você vai perceber que tem vários nós, várias vigas, vários perfis, várias cargas. Fazendo o cálculo sem o método semicomp, né, que é a classificação 3 com resistência plástica, vocês vão ver que tem alguns pontos, algumas seções não estão passando. Elas estão 1.05, quer dizer, eu estou estourando em 5% a capacidade de carga desse elemento, né? Com a utilização do sistema, basicamente todos os elementos vão passar, porque a gente está aplicando resistência plástica aos elementos, né? Aqui a gente vê que basicamente todos estão igual a 1 ou inferiores a 1. Mas, em resultados, o que nós temos? Nós temos que, aplicando esse método, nós temos o total de massa anterior é de 26.338 e com a aplicação do método nós temos 20.433 de massa, quer dizer, uma redução de 20% da massa. A aplicação desse método realmente traz uma grande vantagem para o cálculo pela questão de economia. A questão das modificações do aço trouxeram uma maior velocidade de cálculo. Então, um galpão desse nível, na versão 16.1, ele demorava em torno de 20 minutos para cálculo, e hoje em dia ele demora de 3 a 5 minutos, dependendo do método de cálculo adotado para classificação e formato inicial das seções. As saídas também para o Eurocode foram modificadas. Então, agora essas saídas para o Eurocode já apresentam subscritos, símbolos gregos. Através da tabela de resultados você pode ver o resultado completo, a saída detalhada de qualquer seção, de qualquer elemento, a qualquer momento. Outra inovação para o aço foi a introdução de novas ligações. Essas ligações são para perfis tubulares. Então você vê aqui na versão 17, você já tem todos esses tipos de ligações implementadas. Para a versão 17.1,
vai ser inserida uma nova seção chamada seção KT, tá? Mas todas as seções agora podem ser calculadas dentro do CIA da mesma forma das formas anteriores, através do Eurocode. Mas a gente tem uma outra novidade em relação às ligações aqui no SimGenie, que eu vou apresentar logo a sequência. Mas antes, a gente vai falar um pouco sobre a norma americana. A grande modificação para a norma americana, para ASSO, foi a introdução da versão 16 da norma. Então agora a gente tem o AISC 36016 e o AISI S100 16 também, já implementados dentro do CIA e com suas alterações, como elementos comprimidos com partes esbeltas, utilização da flambagem por flexão e torção para elementos para o AISC 16, né? E também nós temos o suporte a seções, caixão, fechado, cisalhamento, elementos sem enriquecedores, cálculos mais econômicos para a versão 16. Também foi implementado aí dentro do SimGenie, principalmente para a parte de estruturas mistas, a possibilidade do uso de diafragma rígido e diafragma flexível. Diafragma rígido, quando você aplica pisos mistos, né, steel decks com capas de concreto, ou flexível quando você estiver utilizando só o steel deck. Isso facilita muito o trabalho de quem está utilizando estrutura mista, né, dentro do SimGenie. Você não precisa fazer nenhuma simulação a mais, basta utilizar o diafragma rígido, você vai compatibilizar todos os seus deslocamentos da estrutura. E outras novidades são as combinações de cargas automáticas por estágio. Antes você tinha que manualmente dizer que estágio está cada carga, hoje não é preciso. Isso tudo é feito de forma automática. Algumas atualizações dentro das configurações de norma, espaçamentos, por exemplo, de stud bolts. E a distribuição de cargas por áreas de influência, que foi uma grande modificação também aí para a versão 17. Antes, a distribuição de carga era feita através de elementos finitos, mas isso era complicado para fazer uma verificação manual. E agora tudo vai ser feito por área de influências, que é muito mais fácil você obter resultados manuais. E eu vou falar um pouco mais sobre a influência mais à frente. Então, a gente também tem melhoramentos para verificação de empenamento, novos métodos, diferenciação de métodos, como Saint-Venant ou empenamento por torção. Verificação de estabilidade de elementos com variação de altura, né? Principalmente esses elementos, por exemplo, pré-engenheirados. E esse aqui é a outra novidade sobre ligações. O CIA atende certas ligações, mas agora a gente tem link com esse software chamado Ideia Estática Connection. Esse software é um software da República Tcheca. Ele utiliza um método chamado CBFEM. Basicamente, o que esse método faz? Ele transforma toda a sua ligação em elementos finitos e faz o cálculo a partir desses elementos finitos. Então, com esse método, você pode basicamente atender a qualquer tipo de ligação necessária. Ele transforma qualquer tipo de ligação, por mais complexa que seja, em elementos finitos e você consegue obter os resultados. A grande vantagem é que existe um link direto entre o SimGenie e esse software Ideia Estática Connection. Então, você pode exportar o seu modelo para o Ideia Estática e lá elaborar a sua ligação, fazer o dimensionamento dessa ligação e todos esses arquivos de ligações que você geraram vão estar armazenados dentro do próprio arquivo do SimGenie. Então, você pode abrir novamente essa ligação a qualquer momento, em qualquer lugar onde você desejar e ver os resultados. Então, existe uma integração plena entre os dois softwares para o cálculo de ligações. Também a gente tem o lançamento de vigas celulares a partir de uma fábrica do Reino Unido chamada Wellstock. Então, todos os perfis desse fabricante estão implementados dentro do SimGenie e podem ser utilizados até mesmo com estruturas mistas. Falando um pouco agora sobre o BIM no SimGenie 17. Então, a gente vai falar sobre o BIM Plus, o Oplan e o Revit. Falando sobre BIM, o BIM Plus basicamente é uma plataforma de gerenciamento de BIM, de modelos BIM, que fica em nuvem, né? Então, com essa plataforma, você pode fazer gerenciamento do modelo, verificação de interferências, gerenciamentos, indicar problemas, indicar que pessoa deve resolver aquele problema,
necessário, revisões, tudo isso fica dentro de uma única plataforma chamada BIM Plus. E nessa plataforma você pode fazer todo esse gerenciamento dos modelos CAD. Então, você tem a nuvem, lá você pode lançar os seus modelos CAD e BIM e trabalhar com eles. Essa nuvem ela é gratuita até 2,5 GB de arquivo, basta se inscrever e utilizar ela de graça até esse tamanho. E lá você pode fazer o gerenciamento entre as partes que estão trabalhando nesse projeto, estrutural, arquiteto, disciplinas, todo mundo. O que ocorre agora dentro do CIA? Você tendo a BIM Plus, você pode pegar seu modelo 3D do SimEngineer, por exemplo, indicar um pilar ou uma parede ou o que for, né? E gerar já uma tarefa a ser realizada por alguém. Então você vai dizer, esse pilar aqui, você clica no pilar, escolhe o elemento e você diz, esse pilar está com um certo problema, está com fissuras ou com algum problema qualquer na obra. Você pode adicionar fotos, relatórios, o que quiser nessa tarefa, né? E depois, através da interface do CIA, já mandar para o e-mail do responsável e dizer até quando ele tem que resolver aquele problema. Então, isso tudo é feito através da interface do próprio SimEngineer e claro que isso vai ser colocado na interface da BIM Plus, porque é lá que todo mundo vai conseguir enxergar as tarefas necessárias. Então, aqui em cima a gente tem a tarefa especificada que foi feita dentro do SimEngineer, quem é responsável, quem deve resolver e tudo mais. E isso você pode incluir a exportação de BCF, né, BIM Collaboration Format, para outros softwares como Solibri, Tecla ou ArchiCAD. Em relação ao link com o Revit, então você tem o link agora com o Revit 18, com o SimEngineer 17. Você tem suporte a vários idiomas no Revit. Foram melhorados os algoritmos de reconhecimento de materiais, perfis, outros materiais como concreto, madeira, seções diferenciadas, como seções pré-fabricadas também já tem um reconhecimento melhor. E através do feedback do usuário foram melhoradas a interface do usuário de mapeamento. Quando algum elemento não é reconhecido, você pode entrar no sistema de mapeamento e fazer com que exista comunicação entre os dois softwares, alterando esse mapeamento. Com esse mapeamento, você dá uma melhora no resultado, no manuseio de objetos não exportados, ou seções não identificadas, ou problemas de arredondamento. Então, essas aqui são as telas de mapeamento, as novas telas de mapeamento que você consegue trabalhar dentro do SimEngineer e fazer as alterações necessárias. E também aqui a tela de sessões, né? Então, se você tiver uma sessão dentro do Revit, que os parâmetros são B1, B2, B3, você vai ter a mesma sessão dentro do SimEngineer com os mesmos parâmetros, dessa forma evitando erros. Então, aqui falando já sobre o Oplan, e aqui a exportação de um clique para o SimEngineer. Então, você tem uma nova função dentro do Oplan, clique em exportar para o SimEngineer, automaticamente ele lança essa estrutura. Então ele está fazendo um reconhecimento, a importação desses elementos. E aí a gente tem um modelo já dentro do SimEngineer a partir do Oplan. E agora a gente vai falar sobre o último pilar, que é o uso, tá? Então, para uso, aqui é um resumo geral. A gente tem novos resultados, melhoramentos individuais de resultados, temos legendas, temos a atualização de configuração de desenho e os novos processadores. O novo pós-processador que é o V17. Quando você entrar agora na versão 17 do SimEngineer, logo na tela inicial, você vai ver que eu tenho a opção de utilizar o pós-processador de V17 ou o V16 anteriores. O V16 anteriores vai suportar qualquer cálculo que existia anteriormente no SimEngineer, proteção, análises das mais variadas possíveis, tá? Então, tudo isso é suportado pelo pós-processamento V17 anterior. Já no ambiente 17, no pós-processador 17, essa primeira etapa de lançamento do V17, ele já atende todas as necessidades da versão Concept do CIA, cálculo linear, tirando proteção, cálculo não lineares e análise modal. E o pós-processamento pela versão 17 altera o modo que os resultados são exibidos, por exemplo, e a melhoria de velocidade que vocês viram. Tudo isso é obtido ao se utilizar o pós-processamento V17.
Então, como resultados possíveis pelo V17, temos deslocamentos 3D, tensões 3D, tudo isso apresentados para análise modal ou de estabilidade, por exemplo, que antes não tinha. Deslocamento nodais não por setinhas, mas sim por gráficos, mostrando os máximos e mínimos de forma gráfica, de uma forma muito mais clara, né? E as reações também foram melhoradas, você pode ter vários tipos de reações diferentes agora dentro do software, como reações nodais, reações de intensidade por gráficos, então você tem várias novidades na parte de reações. Outras novidades é, quem abriu a versão 17 vai ver que agora a gente tem uma legenda com os resultados no canto superior esquerdo. Você tem uma nova variedade de cores aplicadas, que podem ser aplicadas à estrutura, por exemplo, a cores arco-íris, né? Ele dá uma grande variação de cores aqui para você ver. E uma coisa interessante também é que se você tiver, por exemplo, um cálculo pela uma combinação crítica, combinação 1, 2 ou 3 que está dentro de uma envoltória, quem usa o CIA já conhece essa questão. Antes você teria que entrar na parte de combinação, explodir essa envoltória para visualizar todas essas críticas e ver resultados para elas. Hoje não, você tem um botão na parte de resultados, você gera automaticamente essa combinação crítica para você. Em relação às melhorias, a gente teve, como eu falei lá atrás, uma pesquisa das principais melhorias. Foi feita uma pesquisa pela parte de suporte das principais melhorias necessárias. Foram encontradas 20 melhorias. Dessas 20 melhorias foram desenvolvidas as 3 mais voltadas, mas na verdade a gente acabou desenvolvendo as 4 mais voltadas. Então a gente vai ter um ambiente 3D com a melhor leitura, essa a top, né, a melhoria mais solicitada pelos usuários. Tabela de resultados com exportação para Excel mais fácil, através de um único clique. Habilidade de executar um cálculo para apenas uma combinação linear ou apenas um caso de carga, dessa forma melhorando o teu tempo de processamento. E a ferramenta de combinar propriedade entre elementos. Então, em relação ao ambiente 3D, foi implementada uma tecnologia chamada Hardware Multisampling. Essa tecnologia melhora muito a resolução da sua estrutura, do seu modelo, né? A interface do seu modelo, a visualização dele, sem afetar o seu processamento, sem pesar o seu software, né? Então aqui a gente tem a visualização antiga e a nova. Vocês podem ver que é muito, muito mais nítida, né? Fora isso, se a gente tiver uma estrutura mais complexa, vocês podem ver à esquerda que fica tudo muito serrilhado e sem muita nitidez. No lado direito você já vai ter a retirada daquele serrilhado e uma imagem muito mais nítida, né? E na tabela de resultados, você agora tem um botão que está especificado aqui na tela, que é um clique, você exporta ou a tabela de resultados que tiver, a tabela de entrada ou a tabela de resultados, a tabela que tiver atual na sua interface, né? Ou todas as tabelas que você quiser. E você pode exportar basicamente todo o modelo através de tabela, né? Posicionamento de elementos, de nós e tudo mais. Todo o modelo você pode exportar através de um clique para o Excel. E isso facilita a interoperabilidade com outros softwares. Fora isso, que eu citei, você pode escolher apenas um caso de carga para fazer um cálculo linear ou apenas uma combinação. Isso facilita a sua vida, pois você pode, se você sabe que existe algum problema naquele caso específico de carga, você pode pedir só para calcular ele e verificar só os resultados dele sem precisar calcular todo o projeto de uma vez só. Isso reduz bastante o tempo computacional do usuário. E por fim, eu tenho o Format Painter, ou combinar propriedades. Quem olhar a versão 17 agora vai ver um símbolozinho lá nas propriedades. Então você pode selecionar um elemento, clicar nesse símbolo, que é o combinar propriedades, e copiar todas as propriedades de um elemento para o outro. Seção transversal, layer, rotações, tudo isso você pode copiar de um elemento para outro de forma muito fácil. A gente também tem melhorias do tarefa de dia a dia. Por exemplo, a interface do CIA agora, a árvore principal. Basta dar um clique que ele abre qualquer menu. Antes tinha que dar duplo clique, então hoje você dá um clique e ele abre qualquer menu. A gente tem a nova janela de cálculo que tem vários filtros e agora você não vê aquele monte de opção de uma vez só. Você vê só o que tiver configurado. Novos atalhos, por exemplo, F5 agora é atualizar, você pode alterar seu resultado, clicar F5 e ele automaticamente atualiza o seu resultado para o novo. Tá?
Para o Engineering Report, as imagens estão muito mais fáceis de trabalhar, muito mais rápidas. Você tem a possibilidade também de trazer qualquer planilha Excel para dentro do Engineering Report e até mesmo editar essa planilha Excel dentro do SimEngineer, a partir do Engineering Report. Então, tá aqui. Então, você pode editar essa planilha diretamente do Engineering Report. Em relação às cargas, a gente tem a questão das áreas de influência. Então, você vai ter áreas de influência agora nos painéis de carga, né? Quem usa painel de carga antes não tinha a opção de área de influência, geralmente era só cálculo pelo padrão ou cálculo por método de elementos finitos. Isso gerava algumas cargas que não eram tão fáceis de você verificar manualmente. Hoje você pode utilizar esse painel de carga com área de influência e você vai ter resultados basicamente que você pode encontrar manualmente com muita facilidade. Aqui a gente tem mais uma visualização das áreas de influência, como é que ele faz a divisão geométrica, né? Então você lança o painel de carga, define a direção que ele vai trabalhar e automaticamente ele mostra as áreas de influências e quem vai receber esses resultados, né? Isso tudo com painéis de carga. Então isso aqui foi uma implementação bem interessante e que já pode ser utilizada aí na versão 17 do SimEngineer. Você pode lançar cargas aqui em cima do painel, ele automaticamente distribui para você pelas áreas de influência. Algumas novidades para o gerador de vento 3D para o Aerocode. Então ele pode gerar ventos em parapeitos ou paredes baixas e beirais. Então, basicamente essas são as novidades da versão 17, né? Fora isso, a gente tem aqui a introdução de novos anexos nacionais para o Aerocode, como Chipre, Dinamarca, Itália, Noruega, Espanha e Suécia, e a atualização de algumas normas e materiais, tá? Então, basicamente, essas são as novidades do SimEngineer 17. Isso tudo foi feito, como eu disse, buscando um melhor fluxo de trabalho, um melhor uso pelo usuário, melhor velocidade de cálculo, melhor obtenção de resultados. Então, tudo isso foi feito pensando no usuário e através de feedback de usuários. E esse é o nosso resultado desse trabalho ao longo desse ano, né? E realmente buscando impulsionar a produtividade e a interface, a melhoria do seu trabalho. Então, esse é meu contato, r.costa@cia.net. Vocês podem me mandar qualquer perguntas ou o que desejarem. Então, fico à disposição, podem entrar em contato à vontade que a gente conversa. Tá? Obrigado a todos pela participação e eu darei por encerrado o webinar. Obrigado mesmo.